Muito bem, pessoal, mais uma revisão de mercado aqui, hoje é dia 18 de abril. Vamos aí dar uma olhada no que aconteceu aí no pregão de 9 às 3 e pouca da tarde, né, onde está agora. A gente tem percebido no mini índice uma característica bastante peculiar, né, nesse ano como um todo, ali, a partir de final de janeiro. Os movimentos são mais abruptos, né, mas acontecem oriundos geralmente de lateralidade ou depois que acontece o movimento, o mercado lateraliza. Tem sido muito normal isso. Os dias que são em tendência são muito mais raros do que eram antes. Então, hoje não foi diferente, né? Até deu bons sinais, a gente até pegou alguma coisinha, mas ele gerou sinais falsos antes, né? Sinais que costumam embaralhar um pouco o trader quando ele está fazendo uma análise de ciclo ou algo do tipo. Então, falando desses sinais, assim, eu logo de cara queria dar uma olhada aqui no seguinte: a gente teve um gap realmente muito forte logo na abertura do dia, e esse gap, né, já deixou o último topo para trás. Né? Como? Gerando uma forte barra 1 e uma forte barra 2, ou seja, ótima continuidade de rompimento. Qual é a grande questão aqui? Primeiro, que a gente vinha do dia anterior de um ciclo de lateralidade. A gente consegue ver isso tirando um pouco o zoom e a gente consegue ver que ele está alto numa lateralidade. Ou se eventualmente você traçou uma linha de canal para poder ver aqui onde ele estava, a gente consegue verificar o contexto lateral do mercado, né? Uma espécie de triângulo expandido aqui. Isso é suficiente para a gente já sair vendendo aqui? Não. A gente tem que analisar alguns outros fatores, mas que sim, ele estava alto, ele estava. Né? Apesar de parecer que estava forte, ele estava bastante alto numa situação de lateralidade, onde a gente sabe que a gente deve operar preferencialmente vendido, a não ser que a gente tenha um momento muito forte. A barra 2 era suficiente para eu comprar fechamento? Não, eu até falei isso na transmissão ao vivo. Não é uma barra suficiente, não a barra, né? O contexto não é suficientemente bom para que a gente já comece a trabalhar com compras. A gente vê aqui barra 1, 2, 3, 4 e 5 sem perder mínima. Né? Muito se falou sobre essa venda aqui, a barra 5. Gente, essa venda aqui não tinha probabilidade, tá? Você tinha um gap muito forte, um ponto de rompimento para trás, você tinha uma predominância compradora, o preço não vinha abaixo de barras, a gente está falando de 30% mais ou menos aqui de probabilidade desse mercado virar. O que acontece depois que essa barra falha? Acontece uma H que também falhou. E aí gerou aqui uma espécie de give up bar, né? Essa barra 7 é uma outside give up bar. Qual é a grande questão aqui? Eu até falei isso na transmissão. Depois que a gente bota a barra 3, 4, 5, 6 e 7, finge que você não sabe o que está acontecendo aqui. Tá? Você não sabe o que vai acontecer aqui. Quando a gente coloca barra 5, 6 e 7, barra 3, 4, 5, 6 e 7 nesse contexto, uma dica que eu vou passar para vocês. Busquem frisar sempre o meio de cada barra visualmente, o ponto médio de cada barra, e tentem observar se há ou não uma sobreposição. Não precisa ser exatamente 50%, tá? Mas só para você observar a sobreposição. O que é essa sobreposição? Se você ligar esses pontos médios dessas barras e você perceber que o preço não foi para lugar nenhum, você está numa sobreposição de barras, você não tem um deslocamento. Ou seja, o cara que eventualmente achou que essa primeira puxada do gap junto com as duas primeiras barras, o cara que achou que isso aqui era urgente, ele tinha que desistir já na barra 5 dessa urgência. Por mais que ele tenha comprado esse fechamento ou comprado esse fechamento, ele já tinha que ver que barra 3, 4 e 5 sobrepuseram. Então acabou a minha urgência num contexto duvidoso de estar alto numa lateralidade ampla. Eu preciso entender que o contexto intradiário é sempre de maior importância para mim. Mesmo que eu tenha um histórico gráfico para trás me dizendo o contrário. Porque isso daqui simplesmente marcou uma TTR, ou seja, uma lateralidade.
Poderia ser uma final flag? Poderia ser uma bandeira de continuidade? Sim, poderia ser isso tudo. Mas uma coisa é fato, a urgência compradora acabou. Então, se a urgência compradora acabou e eu estou numa TTR e vejo uma outside bar quase que de ponta a ponta da TTR sobreposta, eu estou apto a fazer uma compra baixo nessa TTR. Então, foi o que a gente fez uma compra no fechamento dessa outside bar. Tá? A ideia aqui inicial era um scalp nesse topo, né, para a gente comprar baixo e sair alto. Porém, o mercado não gerou a continuidade que a gente queria, né? E aí ele colocou duas barras de alta. Não sei se aqui... ele colocou duas barras de alta depois da nossa compra. E logo em seguida uma barra de rompimento. Que rompimento seria esse? O pivô? Não, o rompimento da TTR que eu mencionei para vocês. Devido a toda essa sobreposição de barras. Então, aqui eu entendi que o trade perdeu premissa para mim, que estava comprado alto na lateralidade. Que estava comprado... Perdão, alto não, que estava comprado baixo na lateralidade. Só corrigindo, a lateralidade é essa daqui, tá? Então, nesse rompimento da barra 10, o trade perdeu premissa para mim. Primeiro, porque eu não estava mais numa TTR, eu estava rompendo essa TTR. Aonde que eu consigo verificar que eu preciso desistir? Eu preciso desistir se essa boa barra de rompimento gerar o que a gente chama de continuidade, que o Brooks fala que é o follow through. E ela gerou na barra 11. Ele gerou o follow through na barra 11. Então, eu estopei essa compra aqui na barra 11 e virei a minha mão na barra 12, porque eu entendi que o rompimento estava confirmado. E aí, depois disso, a gente teve esse derretimento do mercado. Tá? O que esse derretimento explica para a gente? Que independente... Óbvio que o ciclo macro importa, mas que independente disso, a gente tem sempre que ler o contexto das últimas barras, o que as últimas barras estão mostrando. E aqui ele mostrou que essa primeira puxada junto com o gap não era o mais importante. A venda correta, como eu estava comprado, né, eu acabei entrando um pouco atrasado, eu entrei aqui, mas a venda correta era na 10, porque foi uma ótima barra de rompimento. Foi uma outside bar sim, mas antes disso ela foi uma barra de tendência. Uma ótima barra de tendência com características muito boas de rompimento. Ela deixou 2/3 da barra para fora, ela não recuou nem 40% dentro da barra. Ela teve o follow through, tanto que o follow through me fez estopar e virar a mão. Então, todas essas características, elas são oriundas da sua análise intradiária. Claro, você analisou tudo isso e viu que também estava alto no triângulo expandido, melhor ainda. Melhor ainda. A gente usa, quanto mais confluências para a gente operar, essas são as ferramentas que a gente deve usar. Tá? Bom, dito isso, o mercado estourou para baixo, a gente não pegou esse movimento todo, tá? Até porque ele até caiu em linha reta, tal, aquela coisa toda, mas é aquilo, né, pessoal? Eu entro num trade com um alvo na cabeça e como o mercado estava apresentando um contexto de big up e big down em duas pernas, eu não necessariamente imaginei que ele fosse varar muito além desse fundo. Eu até saí, eu não me lembro, não me recordo aonde, acho que foi mais ou menos aqui. Eu não me lembro, eu acho que eu peguei esse trade daqui até aqui, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos nessa barra aqui, agora eu não me recordo. Mas, o que eu interpretei aqui? Que eu tinha uma grande alta e uma grande baixa em 2, 3 pernas. Então, não era um trade que no contexto intradiário me parecia fazer isso tudo. Mas fez. Não, legal, eu peguei o meu pedacinho lá e saí. Nem sempre a gente vai conseguir todo o movimento. Né? Então, ele chegou baixo no mesmo triângulo expandido que eu tinha mencionado para vocês, que está muito, muito bem marcado aqui, né? Muito claro. E, mesmo num contexto de always in short, teve uma galera até falando, tô a fim de vender acima de barras. Eu falei, olha, não vende acima de barras aí, porque o mercado está baixo numa lateralidade. Né? Apesar do ciclo ser um forte rompimento, você está baixo numa lateralidade. E até onde dura, pessoal, um rompimento? Até que ele atinja um movimento projetado, ou até que ele atinja
ali uma região de suporte. E o movimento projetado já tinha cansado de ir embora, que é o tamanho todo dessa lateralidade. Ó, o movimento projetado foi aqui. Então, uma vez que ele atinge o movimento projetado, eu não tenho mais o modo sempre posicionado. Então, eu tenho que tomar cuidado em entrar atrasado e achar que eu poderia pegar mais coisas aqui e acabar acertando um fundo, né? Infelizmente, vendido num fundo. Não foi o nosso caso, mas espero que as pessoas que queriam vender lá na transmissão do YouTube tenham desistido disso. Porque eu falei lá, tá até gravado lá, vocês podem rever a aula. Eu falei, não tem vendas aqui. Tá? Depois o mercado engatou uma alta meio xoxa e depois, pessoal, extremamente lateral, né? Tem sido uma característica do mercado esse comportamento, né? Ele fazer essa lateralidade. E essa lateralidade, o Brooks fala muito isso, essa lateralidade com mais de 20, 25 barras, ela faz com que todas as probabilidades, tanto de rompimento para cima quanto de rompimento para baixo, se equilibrem. Tá? Por causa da quantidade de barras. Eu não tenho mais essa predominância aqui de queda, esquece. Tá? Isso aqui não é mais uma bandeira. Por quê? Esse tipo de contexto, ele te gera operações de scalp apenas com ordem limitada, mas que num cenário mais macro, ele não serve muito para você que quer trabalhar, de repente, alvos maiores ou algo do tipo. Tá? Então, cuidado com esse preço lateral, costurando a média. Assim como ontem foi um dia muito difícil, hoje não foi fácil também por causa dessa primeira finta de alta do índice, né, sem perder mínimas durante 5 barras, a primeira perda de mínima falha, depois nas 7 ele até faz um micro topo duplo, deixa uma give up, mas ainda não estava característico do rompimento, e aqui na 10 é que ele mostrou, 10 e 11 que ele mostrou o que veio, né. Claro, é tempo de você reagir, estopar caso esteja comprado, ou de você abrir uma nova operação. Mas aqui em cima ainda não tinha trade. Ah, mas eu acertei. Mas você acertou baixa probabilidade. Que é o que tem acontecido, tá? Pensa comigo, o cara que compra, mesmo que esteja baixo numa lateralidade, o cara que compra a máxima dessa barra aqui, ele está com péssima probabilidade, tá, gente? Porque isso aqui é um rompimento, ele está comprando contra um rompimento. Ah, mas eu ganhei. Eu ganhei dinheiro, eu tô rico, tô milionário. Não, legal. Mas você vai ficar milionário se você operar assim ao longo de meses, de anos? Será? Será que você vai ser o bonzão assim? Então, às vezes a gente tem que destacar, eu friso muito isso, né? Operar certo de ganhar dinheiro, tá, pessoal? Porque quando o mercado voltar ao normal, quando você pegar o normal do mercado, ou quando você for para um mercado maior, que não tenha tanta bagunça como o índice, você infelizmente não vai conseguir achar esses fundos e achar esses topos de baixa probabilidade. E você vai ter uma sequência muito destruidora de perdas, tá? Lembrem-se, uma reversão, na melhor das hipóteses, tem em torno de 40% de chance de dar certo. Então, a cada 100 trades, 60 você erra. Então, ou você tem que pegar um alvo muito maior do que o seu stop, e aí sim compensar essa estatística desequilibrada, ou você tem que evitar operar sem muito contexto esse tipo de cenário, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico diário, só para a gente ver o que ele fez. Eu até cantei essa pedra aqui, né, lá durante o pregão. Eu vou apagar esses desenhos aqui. Eu até cantei, né, ontem eu falei para vocês que o diário já estava demorando um pouco para romper. Aqui no diário, esse foi o primeiro ganho de máxima, tá, que ele fez, e ele falhou a máxima de ontem, né, e nessa finta ele veio beliscar novamente aqui a parte de baixo, e ali ele deu toda essa devolvida, por isso desse contexto um pouco mais volumoso. O que a gente tem que ter em mente aqui é principalmente o movimento projetado dessa correção, tá? Ele atingiu esse último movimento projetado de correção e não conseguiu mais passar ali, tá? Não conseguiu mais passar. Tiveram falhas de H, né? Falhas de L e falha de H. Então aqui foi uma falha da falha. Essa L aqui, essa mínima da 73 foi uma falha da falha. Então a gente já começa a perder aquele ímpeto que a gente estava vendo, aquela coisa toda de tendência. Pode ser que a gente comece a enxergar aqui uma espécie de bandeira, né? Todo canal amplo de alta é uma bandeira de baixa, onde o mastro seria isso daqui. A gente não pode esquecer que a gente vem de um movimento muito forte de baixa, né? Não é de hoje isso.
A gente também não pode esquecer que num contexto mais macro, existe uma tendência ainda vigente, tá? E o preço está nessa região. Então existem muitos fatores aqui de longo prazo que a gente não pode ignorar, porque são fatores muito importantes e o mercado começa a dar indício de cansaço nessa região de máxima aonde ele testou agora, tá? Lembrando, eu mostrei ontem lá no mensal também, ele está falhando uma máxima, então cuidado aí com os otimistas de plantão. Eu realmente, depois da inside de ontem e da falha de hoje, eu realmente já começo a olhar uma lateralidade um pouco perigosa para se continuar alta. Pode até ser que ele venha testar de novo essa máxima para armadilhar a galera e aí fazer uma queda mais acentuada depois de falhar a máxima dessa barra 70 aqui, que seria a máxima desse canal. Ou não, ou ele pode engatar uma queda já direto dessa L aqui, fechar esses gaps que estão abertos aqui para baixo, tá? Bom, essa foi minha visão aí de hoje. Amanhã estamos de novo, a gente está a semana inteira com a sala aberta. Tá? Provavelmente eu vou continuar abrindo aí um pedaço da sala para vocês no YouTube. Fiquem acompanhando aí a evolução disso aí. Estudem porque vale a pena a gente entender a diferença de operar certo para ganhar dinheiro, ok? Ganhar dinheiro operando certo é muito mais fácil do que ganhar dinheiro operando errado. Porque quando você devolver, você vai lembrar do que eu estou te falando. Então opere certo, opere com probabilidade. Valeu!